Para todos com a paz e a graça de Jesus Cristo, dando continuidade aqui esse vídeo aí para vocês nas redes sociais. A gente encerrou aí uma série de vídeos falando da família, falando da falta de conhecimento, né? Que o povo de Deus perece falta de conhecimento, que não há conhecimento de Deus na terra. E nós precisamos conhecer. Tudo que está na Bíblia é porque nós precisamos conhecer. Mas também Deus, Ele continua falando conosco, Ele continua nos revelando as coisas que vai acontecer. Então, uma das coisas que a gente, um princípio que a gente tem de ter nas revelações de Deus, e Deus tem me dado muita revelação, eu tenho algumas revelações que eu passei aí nas redes sociais, está aí nos vídeos, que são alerta para a humanidade, né? Em comparar com a palavra de Deus, porque tudo que bate contrário à palavra de Deus, tudo que não passa nos livros da palavra de Deus, não é de Deus na nossa vida. Então aquilo que Deus nos revela, nós temos que buscar compreender na palavra de Deus. Então veja bem, eu quero trazer para vocês algumas revelações que o Senhor me deu, né? Importante para essa nossa geração. Eu não posso reter aquilo que o Senhor me passou. O Senhor em oração, o Senhor me fez a boca dele, me fez profeta dele. Eu sei que muita gente, quando a gente fala isso, muitas pessoas ficam em dúvida, né, se realmente mas Deus, Ele tem falado com a igreja primitiva. Ele falou antes através dos profetas, falou também com a igreja primitiva através de profeta, falou através dos apóstolos, através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo era instruído pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo era também um ser humano como nós somos hoje. A diferença é a fé. Então, se nós temos a fé de Paulo, assim como o Espírito Santo falava com Paulo, ele também fala conosco hoje, porque a profecia nos é revelada pelo Espírito Santo de Deus, é nos dada pelo Espírito Santo de Deus que nos fala, mas o Senhor falou, mas é o Espírito do Senhor falando conosco. Então, até hoje, ele fala conosco, ele vai continuar falando conosco até a volta de Cristo. Depois da volta de Cristo, da no reino milenário, não vai ter mais profeta. Mas enquanto Cristo não volta, existe profeta assim. Deus usa para... que a profecia, Deus, quando Ele nos dá uma revelação, uma profecia, é para gerar fé na nossa vida, é para aumentar a fé da igreja, é para aumentar a fé das pessoas, para a pessoa olhar e voltar a Deus, ter esse sentimento de voltar a Deus. Então veja bem, eu tenho trazido aí, eu trouxe aí para vocês esse tempo atrás, que Deus me deu uma revelação que o que aconteceu há 800 anos de Cristo vai acontecer em 2025, né, que no dia que ele me deu a revelação era 3 anos depois, isso acontece em 2025. O Senhor também me revelou que tudo está pronto para a terceira guerra mundial, né? E um dia desse, o Senhor me disse que a terceira guerra começaria num míssil lançado lá na região de Donetsk, né? Onde a Rússia está hoje ocupando. Então isso tudo são alertas para nossas vidas. O Senhor está nos alertando das coisas que vão acontecer para que nós voltemos à sua palavra. Mas o que me trouxe realmente para essa série de vídeos é uma revelação que Deus deu ainda lá em 2016, que eu tenho guardado, mas não posso guardar mais essa revelação comigo, que Deus nos dá a revelação para que ela seja aí trazida à pública, para que você tenha conhecimento na igreja e também no mundo. Então o Senhor, em 2016, eu estava em oração e o Senhor me disse que o 2037 inicia-se o tempo do fim. Em 2037, eu não estou dizendo o tempo que Cristo vai voltar, não estou marcando a volta de Cristo, estou dizendo o tempo que inicia o tempo do fim. Então, veja bem, se nós olharmos para a Bíblia, nós olharmos aí para a instrução bíblica, mesmo Jesus dizendo que não sabemos o dia e a hora da volta de Cristo, mas sabemos o tempo. Deus nos dá a revelação do tempo. Ali em Mateus 24, Deus aponta para o livro de Daniel. Então nós temos sabedoria, nós sabemos o tempo do fim e sabemos que as coisas não chegarão ao fim sem que Cristo arrebata a sua igreja. Então o tempo do arrebatamento está próximo. Nós sabemos
Não sabemos o dia e a hora, mas sabemos o tempo, conhecemos o tempo que essas coisas vão acontecer. Então 2037 é o ano que inicia-se o tempo do fim. Então nós precisamos compreender a palavra de Deus. O Senhor me disse, quando eu inteirasse 72 anos, vai iniciar a construção do templo de Israel. Eu completo 72 anos em 2030. Então, isso é uma revelação de Deus importante para a vida da igreja, para a vida dos ouvintes, para ter fé. Buscar, não, Cristo está voltando, nós temos que buscar a Cristo, entregar a nossa vida com Ele, morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida com Deus, para que nós não ficamos para trás. E aí, vamos fazer alguns vídeos aí, eu vou fazer algum vídeo falando sobre as minhas respeito, sobre a revelação que Deus me deu, e trazendo para os escritos da Bíblia, da palavra de Deus. Então, não perca essa série de vídeos que eu vou falar sobre isso, porque eu estou falando aqui da revelação que Deus me deu, que o tempo do fim inicia-se em 2037, e vou trazer isso para os escritos bíblicos. Então, você vai buscar compreender esses vídeos para você ter esse conhecimento. Porque o conhecimento de Deus é importante na nossa vida e tudo que está na Bíblia você tem que conhecer. Então, Deus me deu essa revelação que 2037 iniciar o tempo do fim, mas Ele passa nos livros bíblicos. Eu vou mostrar a vocês na Bíblia que a Bíblia está falando a mesma coisa. Mas antes, nós vamos buscar sabedoria. Então, eu quero trazer para vocês um texto bíblico que é muito importante para a nossa compreensão. Lá em Daniel capítulo 12, a partir do verso 9, diz assim: e ele diz: vai, Daniel, seu anjo dizendo a Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Nós temos que buscar a sabedoria de Cristo, gente. Nós não somos sábios por nós mesmos. E Cristo nos deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é que distribui os dons. A sabedoria é dom de Deus. Então, se nós queremos ser sábios e compreender a revelação de Deus, nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, que vai nos revelar a sabedoria. Eu não sou mais sábio do que vocês, mas eu tenho o dom da sabedoria que o Espírito Santo me deu para revelar essas coisas. Porque Ele me fez profeta dele e me deu revelação, e me deu o entendimento da palavra, a sabedoria da palavra. Então eu tenho a sabedoria da palavra que o Espírito Santo me deu, a sabedoria dele que Ele me deu, para trazer à igreja as revelações que Ele tem me dado, as profecias e o tempo que vão se cumprir. Então, a partir do próximo vídeo, a gente vamos estar olhando à luz da palavra de Deus o cumprimento dessas revelações. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Não perca essa série de vídeos que vai enriquecer seu conhecimento.